Bom, o sistema nervoso é certamente um dos sistemas mais complexos do organismo. E nosso objetivo aqui nessa breve apresentação será abordar alguns aspectos que vão se tornar de grande importância para que nós possamos compreender adequadamente o conteúdo que nós vamos discutir ao longo do nosso curso de Anatomia Geral, na medida em que existem detalhes de sistema nervoso que necessitam ser compreendidos. Para isso, nós iremos aqui considerar o sistema nervoso em dois aspectos. Inicialmente, seriam os aspectos estruturais, os aspectos morfológicos. E o outro aspecto que necessita ser compreendido são os aspectos de ordem funcional, de como ele vai atuar, de como ele vai funcionar no organismo como um todo. Do ponto de vista estrutural, nós sabemos que o sistema nervoso ele está organizado como o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Para o sistema nervoso central, consideramos as estruturas incluídas no cérebro, no encéfalo e na medula espinhal. Enquanto, por sistema nervoso periférico, iremos considerar toda a enorme gama e rede de nervos que existem em todos os locais do nosso organismo. No que diz respeito ao funcionamento desse sistema nervoso, é importante que nós tenhamos em mente que existem duas subdivisões distintas e de grande importância, que nós podemos definir como o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático é aquele que nos permite exercer uma ação motora através do sistema motor e, ao mesmo tempo, perceber informações de natureza sensitiva. Ou seja, seriam tanto a função motora como a função sensitiva elementos da ordem do nosso consciente, da ordem daqueles fatos e aspectos dos quais nós tomamos conhecimento de uma maneira consciente, ou sentimos alguma sensação de dor ou algo parecido, ou podemos atuar sobre o nosso corpo através da contração da musculatura. Então, o sistema sensitivo, ele ocorre através de fibras aferentes, ou seja, fibras que trazem informação, trazem sensações, seja de tato, de dor, temperatura ou posição. Por outro lado, o sistema motor irá atuar de forma que, através de fibras eferentes, nós tenhamos então a possibilidade de ter uma inervação voluntária dos músculos esqueléticos. Podemos ainda colocar uma inervação reflexa, mas esta também ocorre sobre músculos esqueléticos, embora não sendo controlada diretamente exatamente por fazer um arco reflexo muito rápido, é considerado como um sistema motor de aspectos voluntários. Então, o sistema nervoso somático, ele compreende o sistema sensitivo e o sistema motor. Para que isso aconteça, o sistema nervoso somático conta com dois tipos de nervos, os chamados nervos cranianos e os nervos espinhais. Os nervos cranianos ocorrem em número de 12 nervos, 12 pares de nervos, na verdade, que irão emergir através de forames ou fissuras cranianas, ou seja, orifícios ou outros tipos de abertura do crânio, através dos quais esses nervos que têm origem no encéfalo irão exteriorizar-se para exercer as suas funções motoras, sensitivas ou mistas.
Aqui temos então demonstrados os 12 pares de nervos cranianos que serão abordados de uma forma mais detalhada nas aulas em seguida. Notamos aqui, como enfatizamos, que são nervos que desempenham várias funções, sendo estas funções sensitivas, funções motoras e, eventualmente, funções mistas. Por outro lado, nós temos também os nervos espinhais, que são de grande importância no sistema nervoso somático, assim como os nervos cranianos. Para compreender melhor os nervos espinhais, é importante termos em mente que existem entre cada articulação de duas vértebras, nós temos forames intervertebrais. Através desses forames intervertebrais, observaremos a emergência, a saída dos nervos espinhais. Logo após a sua saída, esses nervos irão se dividir em dois ramos. Uns ramos anteriores, mais volumosos, com uma função mais abrangente, e ramos posteriores, mais delgados. Esses ramos posteriores, eles irão ter a responsabilidade de, ao dirigir-se para o dorso, fazer a inervação das articulações da coluna e das estruturas dorsais, como músculos e a pele subjacente ou suprajacente. Entretanto, os ramos anteriores é que apresentam uma grande importância clínica e uma maior complexidade e necessitam ser adequadamente compreendidos. Os ramos anteriores, como nós estamos vendo aqui, que vão emergir através de cada par de forame intervertebral, irão inervar a parte anterior do tronco, ocasionalmente irão se fundir em plexos, como mostraremos adiante, e tem, entre outras, a importante função de promover, de permitir a inervação completa, sensitiva e motora de ambos dos quatro membros superiores e membros inferiores. Além disso, como veremos, eles ainda irão dividir áreas de sensibilidade da pele que nós denominamos como dermátomos. Observamos aqui, então, já na extremidade superior da coluna e da medula, que a emergência de nervos nesses primeiros segmentos irá permitir uma união desses nervos, formando um que nós chamamos de um plexo cervical. Como vemos aqui, esse plexo cervical irá emergir dos forames intervertebrais, ocorrer a união entre alguns ramos e, finalmente, veremos aqui o resultado clínico, o resultado funcional desses nervos do plexo cervical, predominantemente através da inervação da pele da região cervical e parte da região posterior da cabeça. Ainda temos, embora não esteja demonstrado, um nervo profundo bastante importante, que é o nervo frênico, responsável pela inervação do diafragma. Mais abaixo, nós teremos então outro conjunto de nervos espinhais, formando outro plexo, denominado como plexo braquial. Esse plexo, que também será abordado de uma forma mais detalhada posteriormente, tem a enorme função de prover toda a inervação do membro superior. Vemos aqui os nervos emergindo dos forames intervertebrais, vemos aqui como eles se unem em plexo, e aqui vemos este plexo já na região supraclavicular, logo acima da clavícula, na base do pescoço, indo em direção ao membro superior, e aqui
com uma relação muito próxima com os vasos importantes que também irão irrigar e drenar o membro superior, como a artéria subclávia e a veia subclávia. Um pouco mais abaixo, veremos então que os nervos espinhais que se seguem abaixo do plexo braquial irão formar os nervos intercostais. Os nervos intercostais, como veremos, eles correm no chamado espaço intercostal, ou seja, entre duas costelas subsequentes. E também, como vemos aqui, contribuem para a inervação da face anterior do tórax e da parede anterior do abdômen. Ao descermos mais, ainda observando a disposição e função dos nervos espinhais, vemos a formação de dois plexos importantes, que são o plexo lombar e o plexo sacral, também descritos como plexo lombosacro, como vemos nessas imagens, formando-se através da união de várias raízes de nervos espinhais. O plexo lombosacro também é de grande importância na medida em que, além de inervar parte da cavidade abdominal, da parede abdominal, o plexo lombosacro irá permitir a inervação sensitiva e motora dos membros inferiores, com a formação de nervos bastante relevantes, como o nervo ciático e o nervo femoral. Desta forma, vemos então a importância dos nervos espinhais na inervação somática, ou seja, aquela inervação da qual nós tomamos conhecimento. Finalmente, chamamos ainda a atenção que essa inervação dos nervos espinhais irá também contribuir para a formação dos chamados dermátomos, onde os nervos irão inervar faixas de pele, e descreveremos dermátomos como segmentos de áreas cutâneas inervadas por um único nervo espinhal. Como vemos aqui então, faixas cutâneas subsequentes, correspondendo à inervação do nervo T1, T2, T3 e assim sucessivamente. Resumindo, o importante sistema nervoso somático é aquele responsável pela inervação sensitiva ou motora. Ele irá promover a contração voluntária dos nervos de musculatura esquelética ou estriada e podem ter a sua origem através dos nervos cranianos ou dos nervos espinhais. Visto o sistema nervoso somático, iremos aqui apresentar rapidamente outra divisão do sistema nervoso de grande importância à sua compreensão, que é o sistema nervoso autônomo, também descrito como sistema nervoso visceral. O sistema nervoso autônomo, ao contrário do sistema nervoso somático, ele exerce ações involuntárias, ou seja, nós não temos controle sobre este tipo de inervação, que na verdade tem a grande função de regular o funcionamento do nosso organismo, atuando, por exemplo, sobre a musculatura lisa das vísceras, dos vasos sanguíneos, redistribuindo o fluxo sanguíneo, atuando na contratilidade intestinal, por exemplo, ou esvaziamento gástrico, também atuando sobre a atividade do músculo cardíaco ou mesmo de glândulas secretoras. Portanto, o sistema nervoso autônomo ele é de grande importância para a manutenção da homeostase, ou seja, do equilíbrio da função corporal. Para exercer esta atuação, o sistema nervoso autônomo dispõe de duas divisões, de duas partes, com ações antagônicas. Essas partes são descritas como simpática e parasimpática, e têm ações
antagônicas, sendo que a divisão simpática ela é mediada através da norepinefrina e a parasimpática da acetilcolina. Assim, por exemplo, esse antagonismo se dá de várias formas. Quanto à contração da musculatura dos vasos sanguíneos, das artérias, por exemplo, a norepinefrina irá levar a uma contração, a uma vasoconstrição, enquanto que a acetilcolina irá levar a uma vasodilatação. Sobre o coração, a atuação do sistema nervoso simpático será levar a uma arritmia, a uma taquicardia, uma aceleração da frequência cardíaca, enquanto a ação parasimpática fará a ação oposta, que é levar a uma redução da frequência cardíaca. Sobre os brônquios, por exemplo, também existe um antagonismo, em que a divisão simpática irá levar a um relaxamento da musculatura lisa dos brônquios, facilitando a passagem do ar, enquanto a ação parasimpática através da acetilcolina irá levar a uma redução do calibre, que nós chamamos de broncoconstrição. Desta forma, esse balanço, esse equilíbrio entre o predomínio do simpático ou do parasimpático irá mostrar a ação resultante sobre as nossas vísceras, sobre os nossos vasos, sobre a função cardíaca, dependendo e de forma involuntária da situação a que o nosso organismo esteja exposto. Basicamente, a divisão simpática irá atuar nos preparando para o ataque ou para uma situação de maior risco, uma reação de maior tensão ou uma redistribuição de sangue em caso de perdas sanguíneas, por exemplo, enquanto as ações opostas serão exercidas pela divisão parasimpática. Quanto à origem do sistema nervoso autônomo, nós devemos considerar, aqui temos então a medula, e o sistema nervoso parasimpático ele tem a sua origem em dois segmentos da medula, que seria a parte cervical e a parte sacral da medula, enquanto que o sistema nervoso simpático tem a sua origem através do segmento tóraco-lombar da medula. Uma vez emergindo da medula, estes dois sistemas, simpático e parasimpático, serão estruturados da seguinte forma: a parte simpática do sistema nervoso autônomo é distribuída ao longo de todo o tronco e também cabeça e pescoço através dos plexos ou gânglios mistos. E nós vemos aqui então a chamados gânglios e plexos paravertebrais, situados no pescoço. Esta cadeia situada lateralmente à coluna vertebral ao longo do tórax, com os gânglios interconectados, que se prolonga abaixo do diafragma, também para a região abdominal, onde continuam então os elementos da cadeia simpática paravertebral. E é exatamente desta cadeia, desse plexo, desses gânglios simpáticos, que irão emergir os nervos que se dirigirão às respectivas vísceras e vasos para exercer a sua ação. Por outro lado, a parte parasimpática do sistema nervoso autônomo tem sua origem, como vimos, ao nível cervical e sacral. E nesse ponto é importante destacar que, embora não seja o único nervo craniano com uma ação parasimpática, o nervo vago é o nervo parasimpático por excelência, na medida em que ele apresenta uma grande quantidade de fibras parasimpáticas, vindo desde o pescoço ao longo do tórax
e até mesmo atingindo o abdômen, na parte superior, uma vez que na parte inferior o componente parasimpático será originado dos nervos das raízes sacrais. Observamos aqui então que em torno dos principais vasos, especialmente as principais artérias do corpo, nós teremos esse emaranhado, essa rede de nervos do sistema nervoso autônomo que irão determinar aquelas ações que nós mencionamos, como a vasoconstrição, como a distribuição do fluxo sanguíneo, como a contratilidade do tubo digestivo, e para isso nós teremos nesses plexos sempre a mistura de fibras de duas origens, que são as fibras do sistema nervoso simpático, como mostramos a partir dos troncos paravertebrais, dos gânglios paravertebrais, e também de fibras oriundas tanto do vago como dos nervos sacrais. Do balanço da ação destes nervos, quer de origem simpática ou parasimpática, teremos então a resultante como ação fisiológica sobre nossas vísceras, nossos vasos e sobre nossas glândulas.